para retomar, ele vai falar, assim, de uma forma bem resumida, sobre o que ele já havia comentado, até para o pessoal poder acompanhar, e aí ele retoma na apresentação, tá bom? Desculpe o incômodo, mas acontece, tá bom? Ok, agora? Então, só fazendo um resumo do que nós falamos até agora, nós iniciamos a apresentação. Eu falei um pouco do contexto internacional, como anda no Brasil afora essa questão das contratações públicas sustentáveis. Falei do contexto nacional, dos principais pontos fortes, dos principais fragilidades e pontos fracos do projeto, da nossa experiência. E a gente continua, se não me engano, nisso, né, na parte do contexto nacional. Agora eu teria que voltar onde estava a apresentação. Falei da primeira compra, como foi da segunda, agradeci ao pessoal do Jardim Botânico, a equipe, agradecer ao pessoal da Fiocruz também, que se não fossem vocês, a gente não estaria aqui hoje, já indo para a terceira compra, e também da Marinha, do Comando da Marinha. Então, dentro do contexto nacional, como eu estava falando, dos 25 slides que eu tenho nessa apresentação, eu coloquei apenas um slide com a estrutura normativa. Eu poderia fazer aqui vários slides falando, repetindo artigo de legislação, mas eu achei desnecessário. Isso aqui é para demonstrar para vocês que nosso entendimento é que o desafio hoje de contratações públicas sustentáveis não é um desafio jurídico mais. O desafio é gestão, é fazer acontecer. Então, a gente não faltam instrumentos jurídicos que nos deem sustentação e segurança como gestores públicos para fazer as contratações sustentáveis. Isso vai desde a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, até a última instrução normativa do Ministério do Planejamento, que é a IN10 de 2012. Então, esse é o conjunto de instrumentos jurídicos que você pode citar quando for instruir um processo no órgão de vocês podem fundamentar com toda essa legislação, com toda essa fundamentação jurídica. Então, o que eu tenho a dizer sobre a estrutura normativa é que a gente tem sim uma normatização já caminhando para ficar cada vez mais densa, que não é um desafio, o jurídico, assim, aqueles argumentos jurídicos, porque tem que comprar pelo menor preço, como eu coloquei antes, isso já já passou, já é demodé, já não é, hoje o grande desafio é a gestão mesmo. E se existe algum desafio do ponto de vista de legislação, jurídico, normativo, eu diria que o desafio é de criar instrumentações jurídicas que tenham obrigações, ou seja, que obriguem aos gestores públicos a contratarem serviços e produtos sustentáveis, que obriguem com metas, como já está acontecendo hoje, por conta do plano de logística sustentável, essas metas de redução, que essas metas também existam metas para as contratações sustentáveis nas diversas dimensões, desde material expediente, até produtos de limpeza, até serviços, enfim. Pode passar. Essa é a metodologia, a maioria de vocês aqui eu acredito que conheça, que é o passo a passo para a gente fazer uma compra compartilhada. Primeiro a gente faz a elaboração da lista. Tá? Então, na primeira compra compartilhada, nós começamos com 48 itens, e dos 48 itens, aí nós cadastramos no CATMAT, que vocês devem conhecer o que é o CATMAT, que é o sistema do Ministério do Planejamento, de cadastramento, e alguns órgãos, como a Marinha, por exemplo, eles vão além do CATMAT, tem a catalogação própria deles, e tem a ficha técnica, eles pormenorizam mais as especificações daqueles produtos. Eu acho isso muito interessante, nesse sentido a Marinha é muito bem-vinda para a terceira compra, porque esse nosso desafio de aperfeiçoar mais os critérios e aperfeiçoar mais as especificações de produtos, a Marinha ela nos dá mais segurança nessa terceira compra. O cadastramento, e depois, entre o cadastramento e a pesquisa de mercado, tem uma fase que é de articulação nossa, do grupo que faz a compra compartilhada, que é o levantamento das necessidades, das estimativas dos órgãos, para aquela lista que nós elaboramos. Então, por exemplo, agora para a terceira compra compartilhada, a gente está fechando, e a nossa meta é semana que vem, fechar a lista para a terceira compra compartilhada. Então, nós vamos pegar os 33 itens da segunda compra e vamos incluir alguns itens a pedido da Marinha, que são muito bem-vindos também. E com o fechamento da lista, a gente passa para o grupo, para o e-mail do grupo, para que eles possam já começar a fazer suas estimativas. Aí a gente consolida uma planilha com as estimativas, partimos para a pesquisa de mercado, é o que a gente faz. Pesquisa de mercado
é o calcanhar de Aquiles. Não adianta, é uma grande dificuldade. A gente sofreu na primeira compra, a gente sofreu na segunda compra. Na segunda compra a gente ficou com risco ainda daquela coisa de perder a validade, as propostas dos outros itens. Então a gente ficava com aquele medo, não, vai perder a validade, vai ter que pedir de novo, porque realmente demorou. Da primeira para a segunda a gente evoluiu, porque na segunda compra a gente dividiu entre os órgãos. A gente criou um comitê executivo, com o BNDES, o Ministério da Fazenda. O BNDES participou da segunda, não participou da primeira. E o comitê executivo, cada órgão ficou com uma fatia da pesquisa de mercado. Aí a gente consolidou a pesquisa, concluímos, mas foi muito difícil. Por causa daquilo que eu já falei, a questão do mercado incipiente, os fornecedores, enfim, aquela demora que vocês já conhecem do fornecedor de encaminhar o preço, uma série de razões. Depois tem a intenção de registro de preço, que é registrar na IRP no sistema, que é o momento que você vai colocar com os preços estimados, após a pesquisa de mercado, as quantidades do que você quer naqueles itens. Aí depois da IRP, é a realização do pregão. Em que a gente avançou nessa metodologia? Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira? É que da primeira para a segunda, a gente teve, como eu coloquei, nós tivemos muitos itens desertos. Então, a gente vai aprendendo com a experiência. Nós fizemos o equívoco de separar por grupo, por lote, os itens. Então, já é um mercado incipiente. Já são produtos novos. Então, a empresa naquele lote tem que ganhar para todos aqueles itens. Então, isso fez com que tivesse mais itens desertos. De modo que na primeira compra compartilhada, dos 48 itens que nós especificamos lá bonitinho, só conseguimos comprar 22. Aí, ok, na segunda compra compartilhada, a gente pensou assim, nosso foco agora tem que ser mais qualitativo que quantitativo. Vamos perder essa ambição quantitativa, vamos passar agora a cuidar mais da perspectiva da dimensão qualitativa do projeto. Então, a gente reduziu o número de itens para 33. Dos 33 itens, conseguimos comprar 20, ainda deu 13 itens desertos. Então, assim, teve coisas interessantes da primeira para a segunda. Na primeira compra compartilhada, nós conseguimos comprar lápis com origem de manejo sustentável. E veio da Faber-Castell, achei ótimo, que maravilha, da Faber-Castell com FSC, nós não pedimos no edital, mas veio te dar mais segurança ainda, compramos um bom lápis. Na segunda, ninguém entende por que deu deserto lápis, mas na segunda a gente conseguiu comprar a caneta, plástico reciclado. A nossa caneta é sustentável na segunda compra. E foram tendo inovações, essa inovação que eu falei do envelope reciclado branco, isso é muito bacana, assim, e a gente com a expectativa ainda na terceira compra, conseguir comprar um envelope e papel reciclado branco. Enfim, aí a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando. Pode passar. Eu trouxe para vocês, não adianta a gente falar de projeto, não adianta a gente falar de política, se a gente não trouxer resultados concretos. Então, eu trouxe alguns resultados concretos da primeira e da segunda compra compartilhada. Eu sei que vocês estão entendendo tudo que está escrito nessa planilha, né? Está super... Mas, enfim, pode passar. Eu trouxe para mostrar para vocês que eu peguei os itens e fiz um cálculo para calcular, em cima do preço estimativo e o preço que foi depois da sessão pública, a nossa economia. Pode passar. Obrigado. Aí agora já dá para enxergar um pouquinho mais. Aí traz alguns exemplos, e se vocês quiserem, eu passo para vocês também, depois, essas planilhas, facilita a vida de vocês. Alguns exemplos das especificações dos itens sustentáveis. Aí está lá, papel A4, material papel reciclado, gramatura, como é feita a especificação. Envelope, etiqueta, pode passar. E esse slide ele resume os resultados principais da primeira compra compartilhada. Foram 10 órgãos envolvidos, Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi o órgão coordenador, 22 dos 48 itens selecionados foram comprados de fato, houve uma economia de 49,89%. Em alguns casos, os itens sustentáveis adquiridos apresentam preço igual ou inferior ao dos itens convencionais. Isso, gente, é uma coisa muito importante, porque veio desmistificar a ideia e os argumentos equivocados daqueles que gostam de falar, não, produtos sustentáveis são mais caros, não venha com isso que a gente tem que economizar, pensando só na vertente econômica. Esse projeto veio desmistificar, porque nós conseguimos comprar papel reciclado, envelope reciclado, etiquetas também foram mais baratas, inclusive. Nós tivemos alguns ganhos econômicos concretos, bastante relevantes, já na primeira compra compartilhada. E é um exemplo, quando eu falo isso, eu falo que é um exemplo concreto da aplicação do conceito de sustentabilidade nas compras públicas, porque a gente tem ganhos econômicos atendendo aos critérios ambientais e sociais.
Pode passar. Aí são os resultados da segunda compra compartilhada. Pode passar, por favor. Alguns exemplos também. O livro de ata que eu falei para vocês. Houve essa inovação do livro de ata, do envelope. Aí a cada compra vão surgindo coisas novas. Né? Pode passar. São os principais resultados da segunda compra. Um fato novo que aconteceu na segunda compra foi a criação do comitê executivo. Que esse comitê executivo que participa, o GES Rio, o representante, eu no caso, a Fiocruz, participou o BNDES, Jardim e Ministério da Fazenda, ele se reuniu com uma periodicidade muito maior do que a reunião do grupão do GES Rio. Porque o que acontece? Nessas reuniões, a gente ia parando as arestas. São necessárias reuniões com esses órgãos. Então, por isso que o Comitê Executivo ele foi muito facilitador, para que a gente possa ir aperfeiçoando o processo como um todo. Aí a gente já trazia propostas para o grupo, já consensuadas no Comitê Executivo, para o grupo legitimar. Então, isso facilitou muito. Na segunda compra, já teve um número maior de unidades administrativas, teve 19 unidades administrativas. Novos órgãos públicos entraram, então o Fiocruz, como eu já coloquei, foi a gerenciadora. Aí entrou o BNDES, o Inmetro entrou, o Ministério da Fazenda, a Ancine entrou, o IBGE, a Dataprev, o MAST. Aí começaram a surgir novos órgãos aderindo. Então, assim, a minha perspectiva é que a gente tenha nessa terceira compra, só no Rio de Janeiro, pelo menos 30 órgãos. E agora, fazendo um edital junto com Brasília, com os órgãos de Brasília, regionalizando, a ideia é que Brasília também tem uns 30. Então, a nossa expectativa agora é que tenha uns 60 órgãos nessa terceira compra compartilhada. Se vocês comprarem aí a ideia, né? Vamos lá. Aquilo que eu já falei, dos 33,20 nós adquirimos, a melhoria na pesquisa de mercado, e novas empresas interessadas, já dei esse exemplo do livro de protocolo. Isso tudo eu já falei, na verdade. Economia de 43,59%. Pode passar. Lições aprendidas. Eu já falei alguma coisa aqui, mas o que eu falei eu já vou passando. Na primeira compra foram separados os itens por grupo, eu já falei essa questão de... Por isso deu mais itens desertos, que eu não recomendo. Na segunda foi reduzida a diversificação de itens com maior foco na qualidade, também já falei. Na segunda foi feita a análise das amostras, uma coisa interessante. Na primeira não foi. Na segunda foi feita a análise das amostras. Então a gente pegou, o comitê executivo se reuniu para analisar todas as amostras, aí pegava lá os critérios, via se batia, pegava o cadastro do IBAMA, cadastro técnico, via se tinha pendência. Então a gente fez uma análise conjunta, o que dá mais segurança até para o órgão gerenciador, a existência de um comitê com outros órgãos, também legitimando, apoiando, enfim. Na segunda já aumentou a exigência da documentação, a pesquisa de mercado foi dividida, facilitou também. Se a gente faz uma compra compartilhada, o órgão gerenciador ele vai fazer a pesquisa toda sozinho. É um equívoco, isso aconteceu na primeira compra. Então o Jardim Botânico carregou um piano fazendo a pesquisa sozinho. Na segunda, continua, aí o piano foi dividido, mas continua dando muito trabalho, que todos os órgãos, quer dizer, pelo menos os órgãos do Comitê Executivo ajudaram na pesquisa. E a nossa perspectiva também, aí vai ficar a critério da Marinha, a gente não conversou sobre isso, é que se a Marinha quiser, a gente pode dividir também a fatia do bolo, cada um entra com uma parte da pesquisa do mercado, no novo Comitê Executivo. Mas, enfim, não houve pouco consumo em relação... isso é super importante, gente, eu não falei. Não houve pouco consumo em relação ao que foi estimado, o que gerou a assinatura de um termo de cooperação, de compromisso de cada órgão participante na segunda compra. Isso aí é o seguinte, que na primeira compra compartilhada, houve muito pouco consumo de fato. Quando a gente faz um pregão, a gente ganha, nosso órgão lá realiza uma sessão pública, a gente faz a estimativa. Isso não significa que a gente vai consumir tudo aquilo que a gente estimou. Então, na primeira compra, o nível de consumo foi baixo. Então, o que acontece? Da primeira para a segunda compra, a gente ficou com muito medo de perder a credibilidade no mercado. Espera aí, daqui a pouco a gente já tem dificuldade na pesquisa de mercados. Fornecedores encaminharam a ser, daqui a pouco eles não vão querer fornecer para a administração pública, porque são 10 órgãos comprando aqui e 10 órgãos não consumindo depois tudo, aí a gente começa a perder a credibilidade, porque eles vão cotar aquele preço baseado naquela estimativa. Se você não consome tudo, não tem nada. Não consome tudo, não tem nada na legislação que obriga você a consumir tudo. Então, na segunda compra com a Fiocruz, cada órgão assinou um termo de compromisso para consumir um percentual mínimo daquilo que foi estimado. Então, a perspectiva é que na terceira compra a gente tenha algo parecido, de assinar um termo de compromisso, porque não adianta colocar lá que vai estimar tantos mil unidades de papel A4 e não estimar.
é muito desconfortável isso para a administração pública, porque a gente tem esse risco de perder a credibilidade no mercado. Então, isso é uma coisa muito relevante que a gente tem que ficar atento. Pode falar, pode passar. A escolha e conquista de ter como órgão gerenciador da terceira compra compartilhada o comando da Marinha. Isso foi uma conquista mesmo, uma lição também, porque eu estava com muita dificuldade nas reuniões com o grupo, todo mundo super achando muito bacana, vou participar, porque participar de uma compra compartilhada é uma delícia. Mas coordenar a compra não adianta. É o piano, é o maior. Então, assim, a primeira compra, Jardim Botânico, a segunda, Fiocruz, a terceira, eu comecei a tentar vender a ideia para os órgãos. Mas na hora que mas quem vai comprar a ideia? Quem vai coordenar? Aí ninguém falava nada. Porque, assim, primeiro que não é uma pessoa que decide sozinho. Então, aquele interlocutor ali, a decisão dele não é suficiente. Tem um processo decisório interno. Então, tive muita dificuldade de conseguir a terceira compra compartilhada, um órgão que coordenasse. Então, tinham órgãos, e tem órgãos, que não sei se estão presentes aqui, mas órgãos que eu tinha quase certeza que ia coordenar, mas que, em cima da hora, não. Aí deu um medo mesmo, o receio, porque não tem fôlego às vezes. Está com muita demanda, muito processo, a equipe reduzida. Isso faz parte, é normal. Então, é muito difícil conseguir algum órgão para gerenciar. E a Marinha foi uma conquista, porque a Marinha é uma instituição que tem um prestígio nacional, eles têm muita expertise em compras públicas. Eles têm, como coloquei para vocês, um sistema de catalogação muito bacana, muito evoluído. Eles, além da especificação do produto, eles fazem aquela ficha técnica, enfim. Isso dá muita segurança, ter a Marinha como órgão gerenciador. E a Marinha, ela nem participava do GERGIO, na verdade. Então, ela resolveu, fui lá, apresentei na Marinha o projeto, tentei vender a ideia, até que eles, ok, nós estamos confortáveis em fazer. Pô, aquilo foi muito bom. Aí eu pedi a formalização, eu tive apoio também do chefe de gabinete do ministro da Defesa do Celso Amorim, o Antônio Lessa, que me ajudou muito, aí ele fez a formalização do processo e conseguimos a Marinha. Agora, na quarta compra vai ser muito mais fácil, então acho que vai ser mais fácil ter um órgão que gerencie, porque a gente vai estar com tudo mais mastigadinho, né? Os produtos mais bem especificados, enfim. Vamos lá, o que aproveitar a experiência acumulada, já falei. A questão de, nessa terceira compra, incluir os órgãos de Brasília, isso eu já falei para vocês. Análise de mercado e diagnóstico dos produtos. Isso é uma coisa que a SLTI está fazendo. Agora a gente já está, em conjunto com a SLTI, pensando a terceira compra compartilhada. Então, apesar da Marinha ser o órgão gerenciador, o MPOG está mais próximo dessa terceira compra. Então, eles estão pensando em fazer uma análise de mercado, no sentido de conhecer melhor o nosso parque produtivo. De certa forma, isso vai nos auxiliar na terceira compra. E também ter um diagnóstico melhor sobre esses produtos sustentáveis que tem no Brasil. E o Ministério do Meio Ambiente também tem feito um bom trabalho nesse sentido. Eu sei que eles estão com um projeto lá de conhecer melhor esses produtos sustentáveis, em parceria com o PNUMA. Então, o PNUMA é um parceiro forte. Então, assim, somando as forças do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério do Planejamento, não tem como dar errado. Então, a perspectiva é que agora esse projeto ele vai ganhando maturidade, vai ficando cada vez mais aperfeiçoado. Pode passar. E aí são os desafios, né? Eu já passei para vocês o contexto no qual nós estamos imersos. O contexto, ele já traz a ideia, vocês perceberam aqui, que nós temos uma série de desafios. Então, não adianta o nosso grupo estar à frente, tentando fazer compras sustentáveis, mas a gente precisa de outras estruturas também que nos auxiliem. Como eu acabei de falar, o MPOG, MMA. Então, e também da própria capacitação. Então, eu iniciei esse slide falando de capacitação. Já existem iniciativas, já nos últimos 3 anos, de capacitação de gestores públicos para compras compartilhadas, compras públicas sustentáveis, não compartilhadas, compras públicas, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo MPOG. Mas ainda precisamos capacitar mais gestores públicos. Então, assim, fazer essa iniciativa e procurar ter essa lógica de multiplicadores, vocês que conhecem da matéria, procurar fazer a apresentação no órgão de vocês e tentar disseminar, na medida do possível, a experiência de vocês, é uma coisa muito relevante na administração pública. Essa lógica de redes, como acontece com o GERGIO, com o Fórum de Lideranças lá do Rio, formar redes, fazer alguma coisa em Brasília, o GES Brasília, enfim, alguma coisa para vocês conversarem mais, que essa troca de experiência, esse diálogo, faz com que as articulações fiquem mais coesas. Ampliar a quantidade de órgãos e entidades envolvidos, isso aí é
um grande desafio, né, trazer mais gente. É por isso que eu estou aqui hoje, tentando vender o projeto para vocês, terceira compra compartilhada. Aumentar o volume de contratações sustentáveis, inevitavelmente, isso é um indicador fundamental, que é o volume de contratações. Desburocratizar e otimizar o processo de compras compartilhadas. Como eu apontei já anteriormente, a dificuldade que a gente teve com a questão do descompasso entre as jurídicas dos órgãos. Então, se nós tivermos mais instrumentos, como orientações normativas, por exemplo, que facilitem e desburocratizem e otimizem esse processo de compras compartilhadas, isso é muito bem-vindo para a gente. Adotar os ministérios MPOG, MMA e métodos de recursos humanos, orçamentários e logísticos, isso é uma coisa óbvia, eles vão estar sempre precisando de gente, de mais recursos, mas uma coisa que eu tenho observado é um grande esforço no Ministério do Planejamento e um grande avanço nos últimos anos nessa temática, contratações sustentáveis, do Ministério do Meio Ambiente também, um grande esforço. Não posso dizer a mesma coisa do Inmetro ainda, mas eu estou aqui para provocar sim, no bom sentido, mas é muito importante o Inmetro estar em conjunto, estar na parceria. Então, tem gente do Inmetro, que bom. Assim, porque realmente, inclusive o Inmetro participou da segunda compra compartilhada. Mas assim, eu digo, a participação do Inmetro é muito importante como órgão acreditador, como órgão que pode auxiliar na questão de padronização, acreditação, definição de critérios, enfim, eles têm expertise para isso. Então, na área pública, não há o que falar. Então, eu sinto muita falta do Inmetro em articulação aí com o MPOG, com o MMA, enfim, já há algum tempo isso. Mas, desculpa a provocação, mas às vezes quando a gente tem que provocar um pouquinho no bom sentido, mas estamos juntos. Mas eu sei que ele já está conversando com o MPOG, eu não estou no MPOG para saber tantas coisas, eu sei que ele já está conversando. Vamos lá. Melhoria contínua das especificações e a padronização dos produtos, isso é um desafio também. Eu coloco melhoria contínua porque é uma coisa que vai estar sempre melhorando. E também a gente atentar para o seguinte, eu costumo dizer que o ótimo e o bom são inimigos. Então a gente não vai deixar de fazer a compra porque a gente não tem o melhor produto especificado. Então, não, porque você já foi no processo, já analisou o processo produtivo, já fez análise de ciclo de vida, avaliação de ciclo de vida de todo o produto. Não, a gente está no processo de começar a visita técnica em algumas indústrias, a gente está evoluindo. Então é um projeto que está ganhando maturidade. Então não é por causa disso que a gente vai deixar de comprar. Muito pelo contrário. Os outputs do nosso processo vão ser inputs para outros processos. Então, assim, eu vejo que os resultados desse projeto são inputs para o que o Ministério do Planejamento está planejando em termos de estruturação. Então, a gente vai em conjunto, vai crescendo, vai aperfeiçoando. Eu gosto muito desse termo melhoria contínua, que é um termo utilizado na gestão pela qualidade total, que é aquela lógica que a gente tem que estar sempre melhorando, nunca está excelente. Conhecer melhor o parque produtivo, a questão da avaliação do ciclo de vida e determinar atributos de sustentabilidade dos editais. Esse é um outro desafio também. Então, o que são atributos de sustentabilidade? Na descrição dos produtos, eu costumo dizer que a espinha dorsal de um edital é o termo de referência. A espinha dorsal são, no caso dos produtos sustentáveis, material expediente, por exemplo, são as especificações, são os produtos com as especificações à luz dos critérios de sustentabilidade. Então, quais são os impactos ambientais? Então, são produtos, aí você tem que colocar, priorizar a utilização de produtos recicláveis, reutilizáveis, atentar para a questão da toxicidade de materiais e produtos, matéria-prima renovável, uso de tecnologias limpas, eficiência energética, uso de água. Aí você entra numa série de questões relacionadas a impacto ambiental. Ok, mas o meio ambiente ele tem que dialogar com outras dimensões. O conceito de sustentabilidade, com a dimensão social, com a dimensão ambiental. Então, a gente tem que atentar também para a questão da segurança no transporte dos produtos, as instalações dos fornecedores, questões relacionadas a direitos humanos. É interessante colocar isso no edital. Isso não é. A gente tem que colocar, sim, atentar para a questão de trabalho ao escravo, leis de trabalho infantil, salário digno, isso tudo a gente tem que estar atento. A questão de atenção a micro e pequenas empresas, a gente já tem tutela jurídica para isso, tem lei complementar 123, então isso aí já é uma coisa que a gente faz de praxe no nosso dia a dia para quem compra. Né? E a questão do preço, a dimensão econômica, nunca também fechar os olhos para o preço. Então, assim, ok, eu vou comprar produto sustentável, mas eu tenho que estar atento se minha pesquisa de mercado está ok, se ela está adequada, está no nível de razoabilidade, para eu também não sair da curva. Porque se eu saio da curva, eu estou deixando o econômico de lado, então não é sustentável. Então,
É isso, eu acho que por fim terminamos. Eu termino a apresentação com... Não, ainda tem mais desafios, eu coloquei muitos desafios, gente. A questão da legislação, que eu já falei para vocês, é colocar mais metas na legislação. A estruturação de uma central de compras compartilhadas por várias dimensões, almoxarifado, né, material de expediente, eletroeletrônicos, obras, porque todas essas dimensões têm uma complexidade tamanha. Então, assim, construções sustentáveis já é outra viagem, são outros saberes, mas todas elas são muito multidisciplinares, mas elas têm uma complexidade. Então, não é uma coisa simples você fazer um edital de obras sustentáveis. Você tem lá as certificações que todos conhecem, o LEED, selo azul da Caixa, pode usar aqueles critérios, mas mesmo assim a gente sabe que ainda encontra dificuldade, porque a questão de obras sustentáveis implica muito nos preços, no aumento de preços. Então, para fazer isso com ganho de escala já é mais complicado, mas de material de expediente é mais fácil. O que eu estou falando aqui ainda é muito fácil, comparado com outras dimensões, outros tipos. Mas eu estou falando de estruturação, que é um desafio. Se a gente tiver um Estado mais estruturado, facilita a nossa vida como gestor público. Como eu falei, a gente não tem instituto de pesquisa de produção e consumo sustentável no Brasil. Eu acho que seria super interessante, como tem na Alemanha, o Wuppertal, como tem na Grã-Bretanha. A gente pode aproveitar os nossos centros acadêmicos, nossos centros de pesquisa, são muitos, e fazer linhas de pesquisa, então, para desenvolvimento de tecnológico, de produtos sustentáveis. Então, isso é uma coisa que a gente tem que evoluir muito no Brasil, e a gente já está evoluindo, de certa forma. Criar selos verdes em parceria com o Inmetro, CICAF sustentável, que é um sonho de consumo para quem faz contratação sustentável, e promover instrumentos econômicos que fomentem o mercado. Então, é aquilo que o comissário da União Europeia, no discurso na Rio+20, ele falou uma frase que eu gosto muito, que produção e consumo sustentáveis são duas faces da mesma moeda. Então, não adianta a gente estar fomentando, a gente está comprando, estimando muita compra sustentável se a gente não tem um parque produtivo que atenda. Então, a gente tem que ter o outro lado da moeda. Então, a gente tem que fomentar com instrumentos econômicos aqui no mercado, linhas de financiamento para tecnologias limpas. Aí já envolvem outras instituições, que vai desde a FIRJAN, Fiesp, BNDES, FINEP, enfim. Então, não é uma coisa que fica limitada ao Ministério do Planejamento e a nossos órgãos só, não. Envolve outras instituições que trabalham com outras missões, outras matérias. Mas fomentar o mercado é fundamental. Pode passar. E eu finalizo com esses dois desafios, que é sensibilizar os atores que não são da área ambiental, porque para quem é da área ambiental, gente, tem que estar na veia. O DNA já é ambiental. Então, o desafio é sensibilizar quem não é da área ambiental. Então, eu trouxe uma frase da revista The Economist, que é uma revista bem de economista mesmo, já de 1996, que eles atentam para a questão da sustentabilidade nos seus processos produtivos, na questão da responsabilidade ambiental. Os primeiros, como em qualquer empreendimento humano, arcam com os custos da primeira vez, mas podem ter em contrapartida as vantagens comparativas da competição de mercado, uma vez que essa responsabilidade é vista pelos consumidores como elemento distintivo de confiabilidade e valor da empresa e sua marca. Isso aí já é que, em 1996, nós estamos falando o quê? De 17 anos atrás, é isso? 17 anos atrás, já na revista The Economist, eles entendendo a questão ambiental como um fator de vantagem comparativa e de competitividade das empresas. Então, naquela época, já estava começando a ter uma mudança de paradigma de que meio ambiente não é despesa, meio ambiente é investimento. Então, isso não metia das empresas. Tá? E eu finalizo com essa frase, com esse desafio que é de educar, que é uma frase de um ambientalista que eu considero o maior ambientalista que o Brasil já teve, que é o Lutzenberg, de 1997, uma frase forte, mas que eu vou transmitir para vocês de forma muito mais branda, obviamente. Que é um trabalho que ele fez em 97, que ele diz o seguinte: o presente trabalho é um apelo desesperado a todo o complexo educacional da sociedade. Pais, jardim de infância, primário, secundário, ensino superior, meios de comunicação, Secretaria de Educação, vamos todos iniciar já o esforço necessário para a necessária reeducação. Caso contrário, em futuro bem mais próximo, que muitos pensam, nossos filhos estarão nos amaldiçoando. Muito forte, eu não vou transmitir dessa forma para vocês, mas eu quero transmitir para vocês um pouco dessa frase dele e fazer o nosso apelo aqui, no sentido de trazer mais gestores públicos para essa missão de promover contratações sustentáveis, e que é um caminho que não tem volta, é uma onda que está crescendo, e que se a gente tem ganho de escala, a gente tem, com certeza, ganhos econômicos. Então, o governo vai gastar menos e o governo vai atentar para os critérios ambientais e está realmente, de fato,
atuando com contratações sustentáveis. É isso, pessoal. Agradeço a presença de todos, a paciência. E se vocês, eu vou passar isso aqui para vocês, que algumas coisas que eu trouxe da Alemanha, e eu estou aberto a perguntas. Aqui, ó. Tudo bom, Renato? Parabéns aí pela apresentação. Sou Valderi, Ministério da Previdência. Hoje a questão da sustentabilidade, inclusive ela faz parte de uma análise de relatório de gestão da CGU. Tem um item específico em relação a isso, né? E há uma preocupação aí dos ministérios em demonstrar atividades envolvidas durante o exercício para aquisição de produtos nessa linha, né? A pergunta fica assim, no mesmo tempo que se faz uma licitação visando adquirir bens sustentáveis, concomitante faz outra da mesma natureza que não são sustentáveis. Então, papel A4 sustentável e o outro comum, né? Uhum. Tem um parâmetro aí da aceitabilidade desses produtos no consumo interno da administração para saber, por exemplo, você tem um consumo lá de 30 mil papéis resma 4 por ano, um exemplo. Aí você compra o quê? Os 30 mil sustentável, você tem um percentual de aplicação nisso, para que depois não chegue aquela outra situação. Fala, ó, a sua contratação baseado num planejamento, numa demanda. Então, parece que está se trabalhando mais com sustentabilidade quanto um aspecto experimental, né? E não como sendo ainda a compra definitiva para esses produtos, principalmente materiais de consumo. Você tem, assim, algum histórico em relação a isso? Não, então, essa questão do percentual, falando especificamente de papel reciclado ou papel branco, tu deu como exemplo, caneta. Então, não existe, eu não vejo nas organizações metas nesse sentido. Eu vou comprar tantos por cento de papel reciclado, tantos por cento de papel, a pergunta é essa, se você tem parâmetros, metas, algo quantificável de evolução do volume de contratações. Ah, entendi. Tá, isso acontece no nosso dia a dia, na verdade. A tua pergunta é o nosso dia a dia. Então, assim, a gente compra, os órgãos compram, e as instituições que eu passei, eu vejo que todos, assim, existe uma aceitação de uma forma geral, as pessoas vão adquirindo, acham interessante, começam, mas eu acho que isso envolve uma mudança de cultura também. Na medida que a gente vai comprando, eles vão consumindo. Na medida que eles vão consumindo, eles vão achando interessante e vão consumindo cada vez mais. Agora, não tem por que você comprar uma caneta de plástico reciclado e ter uma caneta normal, a pessoa chegar, não, eu prefiro essa a essa. Porque se as duas são BIC, por exemplo, a segunda compra compartilhada foi caneta BIC. Se a gente compra a caneta BIC para as duas, por que tu vai querer usar outra se as duas têm a mesma sustentabilidade funcional, diria assim? As duas têm. Então, é uma questão mínima de conscientização. O papel já é um pouco mais polêmico, tá? Porque o papel, a gente ainda tem aquela dificuldade de encontrar no mercado o papel branco reciclado. Porque o papel branco reciclado ele é perigoso mesmo, tem grande possibilidade de ter cloro, por isso que a gente vai fazer a visita técnica. Se tiver cloro, está fora, não vai fazer parte. Então, o papel, existe muita resistência de muitos que eu já vi na minha frente, olha, não gosto desse papel, acho feio, o papel reciclado, e eu não vou consumir. Então, por isso que a gente vai comprar uma coisa híbrida, um pouco de papel reciclado e um pouco de papel branco. Isso aí, a maioria das instituições tem feito isso. Tem instituições que criam metas, como a Fiocruz, por exemplo, que diz, ó, tem que comprar pelo menos tantos por cento do papel consumido aqui, tem que ser papel reciclado. Eu acho isso muito bacana. As instituições criarem metas, ou até ter alguma legislação nesse sentido. Mas eu vejo que alguns, como o papel, são mais polêmicos. Mas se a gente tiver o papel reciclado branco também, como a gente consegue comprar o envelope, não tem porquê a pessoa não usar. A não ser que existe um outro argumento para documentos históricos. Que, assim, uma parte ínfima dos nossos documentos são históricos.
Aí sim, existe até recomendação do Arquivo Nacional para a gente não usar papel reciclado para documento histórico, que a durabilidade é menor. Mas também não é tão... A durabilidade do papel reciclado, ela não é tão curta quanto a gente pensa. Então, eu por exemplo, eu tenho uma colega que é dona de uma revista da Eco 21, que ela fez a primeira revista impressa reciclada no Brasil, na Eco 92, um pouquinho antes da Eco 92, se não me engano. E ela me mostrou as revistas, papel reciclado. As revistas estão ótimas. Assim, a leitura tranquila, não tem nenhum problema. Isso na Eco 92 tem 20 anos. Então, assim, pensando na questão do horizonte temporal de 5 anos, que é o nosso dia a dia, a nossa rotina, não vejo problema. Então, acho que tem muito essa questão da conscientização do gestor público, de usar e consumir. Não ligou. Bom, boa tarde, Sérgio Figueiredo, Inmetro. Olha, Inmetro. É só um diálogo, tá, gente? Por favor. Não, eu tô resfriado hoje, tô calminho. Bom, o que eu posso comentar aqui, Renato? A iniciativa é muito boa, né? E eu vejo que está se aprendendo, fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo. Eu queria fazer 2 comentários, quer dizer, com relação à certificação do que é sustentável, do que não é, isso é bastante difícil de ser feito de uma maneira genérica com o selo verde para tudo. Não é? Nós discutimos, eu ainda estava no MIDIC, nós discutimos junto a uma negociação num comitê eu já não sei se o nome era Meio Ambiente ou Desenvolvimento Sustentável da OMC, uma definição do que era bens ambientais. Né? Porque havia uma lista. A lista tinha bicicleta, a lista tinha barco à vela, a lista tinha compactador de urânio. Uhum. Então, cada um colocou alguma coisa ali com um critério que tinha do que era sustentável. Porque sustentável mesmo é aquilo que deixa recursos para as próximas gerações. E isso não é trivial de se avaliar. Né? Por essa razão que a gente tem o Inmetro, e aí eu estou falando em nome da Diretoria de Qualidade, recentemente mudou de nome, me avisaram, mas eu não li ainda o regimento, tem uma semana o regimento interno, que são aquelas certificações, aqueles selos de economia de água no vaso sanitário. Mas aí você tem a economia de água no vaso sanitário, mas você tem a fundação do Bill Gates estudando outros vasos sanitários. Enquanto não existem outros vasos, essa certificação corretamente faz a distinção de sustentabilidade, que é um produto que, por economizar água, é melhor do que o outro. Você tem o PROCONV do consumo dos veículos, né? Mas são veículos que não usam recursos renováveis. Né? Combustível não é renovável, exceto o etanol. Tem o Procel, que é a história da economia de energia elétrica. Mas você vai andando isso tudo. Quando você chega, por exemplo, no papel, e eu sou mestre em desenvolvimento sustentável, eu acho que o papel precisa ver a história. Quer dizer, uma cidade como o Rio de Janeiro, você sabe muito bem que tem um elo da cadeia que se chama aparista. Normalmente é português, que compra o papel do catador. Sim. E que transforma esse papel sujo em papelão. Então, o papelão já é o uso do papel desusado. Aí, a gente quer um papel reciclado, né, a partir de papel usado para usar como papel, e quer que seja branco, etc. Mas, escuta, o papel que vem da polpa de uma fazenda, de uma floresta, que tem eucalipto plantado, certificado Serflor, ele também é de origem renovável. Se ele não usa um produto químico, se ele usa, por exemplo, gás, oxigênio, que também é renovável, porque o oxigênio vem de um processo de liquefação do ar, que também é renovável. Então, quer dizer, o próprio papel branco, dependendo da análise que você conduzir, vai te dizer, não, este papel branco é também sustentável, porque os recursos que são usados nele, são renováveis. Sabe? Então, a gente está fazendo e está aprendendo. E com isso, eu acho positivo, porque essas discussões virão. Mas não dá para ter um critério, tudo caindo no meu colo aqui, não dá para ter um critério, um selo único de sustentabilidade. É só esse cuidado. E com relação à cobrança do Inmetro, eu vou levar. Vou levar a cobrança lá para dentro. Nós estamos começando com o PS, acho que há um espaço enorme para a gente buscar outras certificações, inclusive ajudar a desenvolver esse conceito de sustentabilidade com mais profundidade, mas eu alerto que ele é específico por cadeia produtiva e por produto. Não é possível pensar em selos horizontais. Você citou a Alemanha tem um grande programa de biodiesel, mas o biodiesel é caríssimo.
né? Então, é algo assim muito mais de uma política pública de intervenção no sentido de obter alguma vantagem ambiental do que um conceito consolidado se é ou não é sustentável. Não sei se foi claro. Não, você foi sim. Eu entendo que não é, por exemplo, quando eu falo de um selo legitimado pela esfera pública, eu falo na visita técnica que eu fiz na Alemanha, no Blue Angel, e vai ser interessante vocês observarem esse selo da Alemanha, que é uma certificação que tem muita maturidade, desde 74. Eles entram em diversas dimensões. Então você tem para construção civil, você tem para material de expediente, e é o Blue Angel. Aí você tem categorias de Blue Angel. Blue Angel, construção civil. Blue Angel, material de expediente. Então, eu entendo que não dá para ser horizontal perfeito, mas se fizer alguma coisa próxima do Blue Angel, eu acho que a gente já estaria avançando bastante. O problema é que a gente tem muito que avançar, como você coloca. A questão do papel também, que você fala do Serflor, que é o selo da esfera pública que a gente tem que utilizar e deve. Inclusive, a gente nem pode usar o FSC. Eu acho ele muito bem-vindo, inclusive, um ótimo trabalho do Inmetro. Só que essa discussão com relação ao papel de manejo sustentável branco, que é um papel sustentável, e o papel reciclado, é uma discussão polêmica, que eu acho que não cabe nesse fórum, mas assim, eu tendo a optar, se for optar o de manejo sustentável, mesmo com o selo do Serflor, ou o papel reciclado, eu tendo a optar pelo papel reciclado. Porque o papel reciclado tem outras variáveis que eu não tenho de maneira sustentável. Por exemplo, papel reciclado você deixa de estar jogando no lixão papel. Então, isso é um fato, porque você está tirando do lixão, quer queira ou não, papel para ser reciclado. Então, tem uma questão de impacto ambiental aí forte, relevante. Você tem uma matéria-prima mais barata, é um outro aspecto. Isso, para mim, não tem dúvidas. Aí você entra em outras vertentes, que aí engenheiros químicos podem falar melhor do que nós. Então, vertentes do tipo, você tem no processo produtivo de papel de maneira sustentável, comparado com o de papel reciclado, menos gasto de energia e menos gasto de água. Existe uma corrente que diz que tem, existe outra que diz que não é bem assim. Por que não é bem assim? Aí depende de outra variável, que é a tecnologia que você vai estar utilizando. É uma tecnologia limpa? Então, é um conjunto de variáveis que não dá para você ser cartesiano, não. Então, por isso que eu sempre volto àquela frase de que o ótimo e o bom são inimigos e que a gente não pode deixar de comprar e está sempre... Então, se comprou de maneira sustentável, eu acho ótimo. Até porque a maior parte do nosso papel produzido hoje é de maneira sustentável. Se comprou de papel reciclado, aí é um ponto de vista meu, eu acho melhor ainda, por conta dessas variáveis. Então, por isso que no nosso editais a gente coloca o papel reciclado, sim, e até coloca de maneira sustentável. A gente está tendo essa discussão agora na terceira compra, de colocar, aí, inclusive até chegamos a discutir de colocar o de bagaço de cana. Aí você entra numa vertente de discussão da ciência ecológica. Tipo assim, não, peraí, se a gente começar a fomentar, a instigar muito o processo produtivo de cana, você pode incitar mais desmatamento para plantar cana, que é o que acontece com a discussão de biodiesel hoje. Então, aí tu entra numa outra vertente de discussão, e eu acho que a gente não tem que entrar nessa vertente. A gente pode até participar, ouvir e amadurecer nossas ideias, mas, assim, enquanto isso, a gente não pode parar de fazer acontecer. Então, assim, como exemplo, para o Inmetro, eu daria o Blue Angel, porque realmente é um selo que eu admiro muito pela visita técnica que eu fiz. E uma coisa interessante também, eu fiz uma visita a maior gráfica da Alemanha, se chama Axel Springer, e eles compram muito papel, obviamente, para toda a Alemanha. E eles não utilizam selo, isso é muito bacana. Eles fazem um checklist de critérios de sustentabilidade nas vertentes ambiental, econômica e social. Que eles vão até, aqui no checklist tem até qual tipo de madeira é utilizada para o seu papel. Porque assim, por exemplo, se for madeira pinos e eucaliptos, que é mais de 90% do nosso papel de manejo sustentável, que todo mundo chama de manejo sustentável, é de pinos e eucaliptos, você tem uma vertente da ciência ecológica que abomina pinos e eucaliptos. Então, a gente não vai entrar nessa discussão. Mas é sempre aquela discussão de método comparativo, de que o bom e o ótimo são inimigos e a gente tem que fazer. Mas eu acho melhor comprar sempre de maneira sustentável com selo do Serflor, que eu acho um ótimo trabalho do Inmetro, já é um avanço, mas do que comprar o papel branco sem o selo do Serflor, obviamente. A gente vai para o método comparativo. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse material que eu trouxe da Alemanha, está aqui na mesa disponível. Mas eu acho que está ok. Uhum.
Meu nome é Socorro, eu sou da Agência Espacial Brasileira. Você tocou em um ponto que eu achei muito interessante, que é utilizar o parecer do órgão gerenciador para os demais órgãos que adquiriam o registro de preço. Já iniciou alguma discussão nesse sentido? A gente vai conseguir evoluir nesse rumo, que é uma ferramenta que poderá ajudar todo mundo, né? Já iniciou a discussão nesse sentido, sim. Eu já dei, inclusive, esse feedback em oportunidades anteriores, e eu acho que alguma coisa vai estar sendo feita nesse sentido, sim. Eu não posso dar certeza, mas eu coloquei como, na nossa experiência, uma fragilidade mesmo do processo. Mas também a gente não deve deixar de fazer por causa disso, né? Mas, enfim, mas eu acredito que a gente vai melhorar bastante nessa questão aí das compras compartilhadas. Foi um problema concreto da segunda compra. Inclusive, quando terminamos a segunda compra, que o grupo se reuniu para fazer uma avaliação da experiência, isso foi apontado e, na época, eu até cheguei a encaminhar, em nome do grupo, um e-mail para a SLTI, e isso aí já foi encaminhado, sim, internamente aqui. Está sendo discutido. Assim, eu sei que o MPOG não está ignorando esse fator, não, com certeza. Eu tenho essa informação. Só não sei se vai virar ou não uma ON, algum instrumento a ser publicado. Oi. Meu nome é Inês, eu trabalho no Ministério de Minas e Energia. Eu queria saber se... Eu não sei, até peço desculpa aos colegas se já é consenso, mas eu confesso que eu estou um pouco confusa sobre a questão da certificação. Eu já participei de outros fóruns e outros locais de debate, onde já presenciei pessoas do próprio MMA dizendo da possibilidade da exigência de certificações. Eu não tenho amplo conhecimento, até tentei fazer uma pesquisa na internet, mas as informações são muito confusas quando você vai lá, porque, enfim, isso envolve questões econômicas, de iniciativa privada e tal. Então, você não sabe o que você define, qual a análise que você faz do que aparece quando você pesquisa uma coisa dessa lá. Mas eu tive a impressão que... Eu ouvi, até acho que foi a Ana Maria falar uma vez... a respeito de poder exigir a BIC. A BIC a gente já exige. A BIC é um selo público? De reconhecimento público? A BIC para compra de café, selo de pureza, a BIC. Pois é, a BIC é uma coisa que está... Muitos editais eu já vi que exigem a BIC. ISO também é muito exigido. Isso é tranquilo, eu sei que é tranquilo. Mas é privado também. Mas eu... isso. Entendi. Viu? Tudo que tiver o Inmetro é tranquilo. Então, a gente tem que pesquisar no Inmetro quais são os selos privados que estão reconhecidos no Inmetro. Essa é a postura. Perfeito. O que eu sei que a Lei 866, no artigo 30, se não me engano, não permite realmente você pedir certificação internacional. Como a FSC, que é super reconhecida, a gente não pode pedir. Não pode. Mas, de repente, tem alguma AGU, alguma procuradoria que é mais pacífica, que é mais flexível, ok, pode. Então, assim, quando a gente entra nesse espectro de diálogo, a gente já começa a atentar também para o parecer da AGU do órgão. Depende um pouco do entendimento da conjuntura que está no órgão. Isso, tem isso também. Entendi. Então, assim, padronizar, uniformizar esse entendimento é o que é mais salutar. Qual é o meio que a gente tem de uniformizar esse entendimento? É ter uma norma, um instrumento jurídico. Então, acho que a gente está caminhando para isso. Tá, só uma segunda questão aí, já dentro da impossibilidade de se utilizar muitos selos e da gente ainda não ter esses mecanismos. Depois, mais ao final, você falou das questões dos critérios, né, que são colocados nos termos de referência e nos editais. Quando a gente coloca lá um critério, que a madeira seja comprovadamente de origem tal, ou que a água, ou o produto químico, que não se tem... A gente tem que acreditar na palavra do fornecedor, ou como é que é isso? Eu acho ótima a sua pergunta. Então, pela experiência da primeira e segunda compra, na primeira nós fomos mais ingênuos. Com relação a copos, nós acreditamos e fomos frustrados, não conseguimos comprar copo. Por conta dessa questão, a gente teve que sair por fora na compra do copo. Então, assim, por isso que é fundamental a gente pedir a amostra, a gente fazer a visita técnica na indústria. Então, assim, o MPOG já está fazendo uma movimentação, a gente está fazendo, a Marinha também, e provavelmente a gente já vai começar a fazer algumas visitas técnicas. E essa análise de mercado que o MPOG está fazendo, está se planejando para fazer,
em diversas vertentes, não é só material de expediente, que é uma coisa que está sendo realizada no âmbito da SLTI, já é um caminho para a gente ter mais segurança na hora de comprar. Mas se a gente não for lá, se a gente pegar... Então, a gente tem as exigências documentais do certame, do edital, que é o cadastro técnico do IBAMA. Então, perfeito. É por isso que eu estou super feliz na Marinha, que nós temos uma engenheira química na parceria, que é a comandante Lenise. Eu aproveito, inclusive, a oportunidade que eu já ia fazer o agradecimento para a Marinha no final da apresentação. Eu vou antecipar a comandante Lenise, o apoio do almirante Edésio, do Brachek, da equipe da Marinha, que eles têm apoiado muito nesse sentido, do capitão de fragata Newton e do chefe de gabinete do ministro. Assim, a Marinha caiu do céu para a gente, porque vai ajudar muito nesse sentido. Então, ter uma engenheira química na equipe não dá um conforto? Com certeza. Então, ela é uma técnica fundamental no nosso projeto da terceira compra. Inclusive, desde a primeira compra, eu fico com essa angústia, sabe? Tipo, minha vontade é ter um engenheiro químico do meu lado para a gente ir lá para ver se esse negócio é verdade ou não. Porque, às vezes, você mesmo vendo a documentação, vendo lá as descrições, você fica com aquela insegurança, né? Então, para isso, nós temos nossas ciências aí para nos subsidiar. Etevaldo, ninguém vai entrar na minha frente não, né? Então tá ok. Etevaldo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa agenda que está sendo feita, dá parabéns, é isso mesmo. Eu tinha só uma colocação sobre os eucaliptos, eu também compartilho da ideia. Eu não sei se papel de eucalipto é sustentável, isso é um conceito, e vai da formação da vida de cada um que tira seu conceito. Uma coisa que eu ia perguntar, essa agenda só está para compras governamentais em relação a matéria de expedientes ou compras governamentais em geral? E aí a segunda pergunta é, será que uma das dimensões da sustentabilidade, que você colocou aí, se colocar nos editais, a questão da origem do produto, que seja da agricultura familiar, alguns, lógico, produtos que nós vamos comprar, que seja produzido pela agricultura familiar. Por que eu digo isso? Primeiro que a gente sabe que, ecologicamente, a agricultura familiar é infinitamente superior à monocultura, aquelas que vai para o mercado, que quer ganhar em escala, todas essas coisas. Pela questão social, pela questão ambiental. Por que eu digo isso? A gente tem uma lei federal que obriga, por exemplo, todas as escolas municipais a comprar 30% de alimentos da agricultura familiar. Mas o governo federal não tem isso. Então, não seria interessante colocar isso nessa agenda e como a gente pode enganjar o MDA nisso aí para a gente fazer. Não para compra compartilhada ainda, que vai ser discutido, também, mas colocar para a gente discutir a questão de inserir produtos da agricultura familiar sendo obrigatório em algumas coisas. Obrigado. Eu acho fundamental. Eu acho que por iniciativa própria, eu acho que já no próprio edital já pode colocar a questão da origem, isso eu não vejo problema nenhum. Da mesma forma que é diferente da questão de micro e pequenas empresas, quando a gente tem a lei complementar 123, que a gente tem que estar atento a essa legislação, mas na própria questão dos produtos de alimentos, de a gente priorizar produtos da agricultura familiar, eu não sou da AGU para falar alguma coisa, mas eu não vejo problema em você colocar isso no edital, não. Eu acho que o órgão tem que colocar no edital. E se tiver uma legislação que nos dê mais segurança para a gente colocar no edital para fortalecer, eu acho que é muito mais bem-vindo. O selo. O selo eu sei, né? Então, vocês podem colocar o selo. O selo de vocês é reconhecido. Então, assim, selos legitimados pela esfera pública, eu acho que eu não vejo dúvidas, não vejo problemas nenhum, na verdade. Com relação à questão de eucalipto, isso aí é um pouco polêmico. Eu vou te falar uma coisa. Eu terminei meu doutorado na Unicamp em Ambiente e Sociedade. Esse doutorado serviu para eu ter a certeza que eu entendo pouco de meio ambiente. Depois que eu fiz o doutorado, eu tive a certeza, porque essas discussões são tão complexas que você tem vertentes, correntes da comunidade científica e da ciência ecológica que eles abominam plantação de eucalipto. Tem gente que fala, não, só na Mata Atlântica. Aí tu começa numa discussão num alto grau de complexidade, que aí eu estou te falando, gestores públicos, nós, tomadores de decisão, a gente não tem que entrar nessa viagem
a gente tem que comprar, seguindo aquela lógica do método comparativo, do bom inimigo do ótimo, ótimo inimigo do bom, e partir, porque a gente sabe que o método comparativo é fácil, aí não precisa de uma grande ciência. A gente sabe que o papel de manejo sustentável é melhor, sem dúvida, do que o papel que não é de manejo sustentável, que eu não tenho o CFLOR. Então, a gente, seguindo essa linha, a gente tem como avançar bastante. E com auxílio desses órgãos aí que vão já estão tocando esse assunto, né, com bastante seriedade e competência, como o Ministério do Planejamento, o Ministério do Meio Ambiente, e que vão nos auxiliar cada vez mais. É um processo que vai amadurecendo, vai ganhando maturidade. Mas desde a primeira palestra, quando a gente começou na primeira compra, é impressionante como a gente é criticado por a gente estar fazendo alguma coisa que a gente não tenha 100% de certeza científica de ser aquilo, de ser... Não, peraí. Por isso que eu gosto desse argumento do método comparativo. Esse é melhor do que esse, pronto. Então, a gente vai aperfeiçoando. É um caminho que realmente vai sendo cada vez mais aperfeiçoado, com as ciências dialogando. Isso é fundamental. Então, na apresentação, eu coloco o meu e-mail. Se vocês puderem passar um e-mail, que na hora eu passo o edital para vocês da segunda compra. A gente vai estar, essa informação é importante, tá, gente? A gente vai estar fechando, se tudo der certo, na semana que vem, a lista dos itens sustentáveis da terceira compra. Tá? Essa lista ela vai ter um diferencial em relação à segunda. É o que eu falei, cada vez mais a gente vai aperfeiçoando. Ela já tem uma especificação junto com uma ficha técnica, que é a catalogação da Marinha, que é uma coisa mais apurada que eles fazem. Então, depois dessa lista, a gente vai entregar, o Comitê Executivo vai fazer uma proposta de um cronograma, e a gente vai fazer essa proposta para o grupo. E a gente vai fechar o cronograma e eu vou passar para vocês. Por isso que eu preciso da lista com o e-mail de vocês também, para que vocês possam participar da terceira compra compartilhada. Inclusive, a gente podia até fazer uma divulgação aí, se vocês puderem fazer no órgão de vocês, e o MPOG vai fazer, desde a primeira compra compartilhada, o MPOG divulga no Comprasnet, no CP Sustentáveis, sempre apoiou na divulgação. E vocês também fazendo o papel de boca a boca, porque os gestores públicos se conhecem, né? Tem sempre alguém de um ministério, conhece do outro órgão, então esse boca a boca é fundamental, sabendo que a perspectiva, a nossa estimativa, é que essa licitação aconteça no mês de julho. Se tudo der certo. Tá? Mas eu vou passar o cronograma para vocês. Bom, Renato. Carlos Maurício, Ministério da Agricultura. Peraí, cadê? Tá aqui. Ah, tá. Eu li a lista do CADMARKT e vi que lá todos os cartuchos de toner são reciclados. Uhum. A preocupação quanto resíduo tóxico, tratamento dessas empresas em relação a como é que eles tratam o resíduo tóxico, descarte, há alguma coisa de avaliação dentro desse critério? Olha, essa é uma informação que eu prefiro que alguém da SLTI, com certeza eles têm mais informações do que eu acerca dessa questão de como é prevista essa questão do descarte desses tôneros. Eu sei que o CATMAT tem uma lista enorme, tem mais de 500 produtos sustentáveis. Eu sei que o MPOG está fazendo um grande esforço de melhorar essa catalogação, pegar os produtos de CATMAT, fazer a padronização técnica e fazer um novo catálogo, um catálogo aperfeiçoado de fato. E essa questão de resíduo, de toner, isso é uma coisa que tem sido discutida, não só no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Ministério do Meio Ambiente, mas como na SLTI. Assim, eu sei que eu tenho informação que estava se fazendo inventário também, sobre eletroeletrônicos, e essa questão de toner, o descarte. Engraçado que dei uma palestra no Banco Nordeste sobre isso, fizeram uma pergunta um pouco parecida. Assim, eu estou na instituição, como é que eu faço para coloco no edital a questão do descarte? Aí a gente entrou numa discussão de responsabilidade objetiva da administração. Que a gente mesmo que a gente coloque no edital, a gente tem uma empresa contratada para fazer o descarte, faz a coleta seletiva e fazer o descarte adequado, como é que a gente coloca no edital isso? Então, tem questões aí, tem editais mais sofisticados que você exige das empresas, até ter GPS, ter questão de você saber até onde vai, você consegue monitorar isso, ou de você sair da cadeira. Então, assim, essa discussão ela é forte hoje no governo. Eu confesso que eu não tenho mais informações, porque eu não estou trabalhando diretamente com a matéria, mas eu acho isso muito importante estar falando, a gente ter esse cuidado com o descarte,
porque entra nessa questão da responsabilidade objetiva. Então, assim, se você não coloca no edital algum critério de monitoramento, você vai ter que sair da cadeira, mandar algum engenheiro, alguém ir lá para ver se o descarte foi adequado. Boa tarde, meu nome é Célia Torres, sou do Ministério da Previdência no Cantinho. Eu gostaria de saber se as compras, o senhor ali fez essa pergunta, eu não sei se eu não ouvi a resposta, se as compras elas são somente para materiais de consumo ou se envolve outros tipos de questões como, por exemplo, a aquisição de sistemas para produção e tramitação de documentos, que geraria muita economia de papel, por exemplo. Não, então, as compras elas são para material de expediente. Esse projeto é de material de expediente. Eu sei que no âmbito do escritório de projetos do Ministério do Planejamento, eles estão desenvolvendo, estão se estruturando para fazer as compras e facilitar também as compras compartilhadas para diversas vertentes, que vão além de material de expediente. Isso aí vai para a contratação de empresas de veículos, de frota de veículos, até de empresa de serviços de limpeza. Eu sei que nessa compra agora a gente vai incluir, a pedido da Marinha, detergente, além de incluir detergente. Mas os nossos contratos, geralmente, de serviço, que a gente pode pegar aquelas especificações de detergente, copiar e colar e colocar, e obrigar, pedir para a empresa que a gente vai contratar de serviço de limpeza. Isso a gente pode fazer. Aí nosso contrato já é sustentável, se fizer isso, praticamente sustentável. Só com os produtos de limpeza, que é a alma do negócio, biodegradáveis, com aquelas especificações, já é um avanço. Mas o nosso projeto é esse. O que a gente está fazendo, o que o Jardim Botânico está fazendo agora é uma iniciativa de compra compartilhada de material de manutenção predial, de pequenas obras, manutenção predial, aí que envolve até a questão de torneira e de vaso sanitário. Isso é bastante interessante, assim, nesse Jardim Botânico. É mais uma primeira compra compartilhada lá no Jardim Botânico. Quem está coordenando esse processo lá é o Paulo Ornelas. Se tiver também alguém interesse nisso, é só entrar em contato com o Jardim Botânico. Então, a gente vai encerrar conversando com ele, Omar, aqui. Quero saber se tem alguma pergunta a mais. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ezequias, eu trabalho no ON, no Rio de Janeiro. E eu gostaria de parabenizar você, Renato, pela iniciativa, né, de estar promovendo esse debate aqui hoje. A minha observação é só com relação ao projeto, né, Esplanada Sustentável. Eu sou funcionário novo, servidor novo, né, e foi aprovado recentemente. E eu estou incumbido lá na minha unidade de trabalhar com esse projeto de logística sustentável. E um dos pontos é justamente a compra sustentável de materiais de uso, de rotina, né? Só que, paralelo a isso aí, Renato, até aproveitando a presença do secretário aí, Leomar, é que o projeto lá, o pessoal aqui de Brasília, eles fazem um projeto, eu achei bom, eu entendo um pouquinho de logística sustentável, um pouquinho a minha formação é um pouco nessa área, né? Mas é que na hora de a gente executar, eu gosto de executar, eu gosto de projetar, mas também gosto de executar. É difícil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu estou tentando descartar, assim, a outra parte do projeto, como você já terminou, é só falar, tentando descartar lâmpadas fluorescentes, eu não consigo. Lá não tem uma empresa pública que faz isso. Consegui dois orçamentos, de empresas, uma de fora e uma de lá, que é difícil para a gente executar. Então, o que eu penso, assim, Olhomar, é que se a gente, como administrador público, conseguir executar algumas coisas, alguns 5, 6, 7 coisas que estão naquele projeto, eu acho que já é alguma coisa. Fazer um descarte correto, reutilizar água, a gente está tentando reutilizar para jardim, essas coisas. Isso aí. Perfeito. Tá, obrigado. Então, pilhas e baterias também. Uma coisa interessante é você, como eu falo essa questão de redes, de comitês, do diálogo entre os órgãos, eu acho muito importante. Você está no Rio de Janeiro, né? Qual é o órgão? Desculpa. O Observatório Nacional. Então, do MCT. A questão de lâmpadas fluorescentes, por exemplo, descarte, no Jardim Botânico a gente já teve uma iniciativa, acho que em 2010, a gente já tem um procedimento já maduro nesse sentido.
sugiro que você entre em contato com eles, ou manda um e-mail para mim, eu passo para eles, porque essa troca de experiência, vocês têm um edital, vocês fazem isso de que forma, e de repente tem sempre alguma instituição que já faz alguma coisa que você esteja querendo fazer, e uma ajuda a outra, e vai agregando valor. Então essa troca é fundamental. Olha, os Correios fazem. Então quando a gente vai para esses fóruns, é o momento de descobrir as coisas. Só que a gente já conseguiu, só que é de forma remunerada, entendeu? Aí se conseguisse, por exemplo, precisa de 500 lâmpadas para compensar financeiramente. Sai menos de R$1 o descarte de cada uma. Uhum. Só que, inclusive, hoje o Estado do Rio de Janeiro já aprovou uma lei, a partir de março de 2013, para fazer esse descarte mais barato. Dá incentivos fiscais para as empresas que fazem isso. Mas, assim, eu quero te dizer que a gente não consegue fazer isso de graça. Porque como que o nosso país é atrasado, infelizmente, não é a gente. Eu já estive em Washington, nos Estados Unidos, a coleta seletiva funciona perfeitamente. Então a gente fica, é difícil, né? Eu fui até na Conlurb, pessoalmente. Antes do meu trabalho, eu fui lá na Conlurb, desci. O pessoal não sabe como descartar. A Conlurb não sabe corretamente. Sobre o projeto Esplanada Sustentável, já que você comentou fez esse comentário, dizer o seguinte: esse projeto ele tem 3 pilares que a gente tem trabalhado. Um é esse, que é o lado de a gente trazer para os órgãos uma metodologia em que a gente possa mudar a cultura das organizações de forma a buscar eficiência na execução do gasto. É muito comum, a gente discutindo as metas com os ministérios, é muito comum o pessoal dizer: o meu contrato não consigo mais reduzir, o meu preço já está no preço de mercado. Ocorre que muitas vezes o problema não está no preço, mas como é que estou gerenciando esse contrato. E a pergunta sempre que a gente fala é o seguinte: será que eu posso fazer de forma diferente do que eu já faço? Porque a gente entra muito nesse rame-rame nosso, no operacional, e a gente não tem tempo de raciocinar. Eu sei que eu já fui gestor público, trabalhei em área administrativa, a pressão ela é muito grande, você tem que dar respostas naquele momento ali, e o gestor não tem tempo de parar para pensar. Mas, muitas vezes, uma revisão de processo de trabalho pode levar a uma economia substancial. Não só econômica, como também socioambiental. Então, o projeto, nessa linha, ele se propõe a trazer a metodologia, um sistema de informação que pode auxiliar o gestor no acompanhamento de uma coisa importantíssima do gasto, a variável física. Nós não monitoramos a despesa do ponto de vista físico. Os sistemas estruturantes nossos focam muito na questão do dado orçamentário financeiro. Como é que você pode fazer um contrato de demanda se você não sabe o seu consumo? Então, não é cultura nossa ter um monitoramento do gasto do ponto de vista físico. E isso, aí é onde está o desperdício. Não adianta eu me esforçar, fazer uma licitação, buscar no mercado o menor preço, se eu não tenho nenhuma gestão sobre o consumo. Isso vai tudo anular todo o efeito do preço. Se eu não tiver uma boa gestão, se eu não tiver essa preocupação de acompanhar e monitorar o gasto. Né? Isso é um ponto. Então, o projeto, nessa linha, ele traz um sistema de informação CISPES, ele traz uma metodologia de pactuação por resultado, que a gente não tem uma cultura de trabalhar por resultado, infelizmente ainda não. E uma outra coisa importante, que a gente, nesse trabalho, a gente tem falado para os órgãos, né? A gente acha que o pessoal, redução, vocês estão inventando de novo coisa para reduzir. Se fosse para fazer redução, a coisa mais fácil. A SOF levava um decreto lá para o Planalto e pedia para reduzir 10% para todo mundo em relação ao ano anterior, e pronto. E o que agrega isso para a gestão? O que agrega para o resultado da administração pública? Nada. A gente está tratando o bom e o mau gestor do mesmo jeito. Né? E não é isso que a gente quer com esse projeto. Isso dá muito trabalho. Gerir dá trabalho. Muito trabalho. Implantar um projeto dessa magnitude dá muito trabalho. Essa é a agenda mais que a gente tem hoje dentro da secretaria, mais pesada, reunião com o órgão, a gente está o tempo todo falando. Essa iniciativa aqui, ela é uma iniciativa importantíssima, que é a segunda vertente do projeto, que é a mudança de cultura. Não dá para a gente trabalhar dentro do governo, nesse projeto, se a gente não trabalhar as pessoas, se a gente não trabalhar os gestores. Né? E aí e aproximar as organizações para poder trocar experiências, a rede do Esplanada Sustentável, que a gente compartilhar essas boas práticas. Quando a gente traz um órgão aqui, é para isso. É para mostrar uma experiência que deu certo, uma experiência que deu resultado, é para que as pessoas possam se falar e a gente poder, de alguma forma, contribuir para que todos
possam crescer juntos e conseguir um bom resultado. E o terceiro aspecto, que é uma outra vertente do projeto, que são mudanças de caráter estrutural, que são coisas que envolvem todo o governo e que não é um processo específico que vai resolver isso. Por exemplo, nós estamos com um grupo atualmente discutindo passagens aéreas. Nós estamos discutindo porque o governo, a gente tem poder de mercado e a gente não usa isso para comprar as passagens, né? E o modelo nosso, nós temos no meio do caminho uma agência que intermedia essa relação. Será que esse é o melhor modelo? Nós estamos pesquisando em outros países como é que funciona isso. Tem representantes dos ministérios que estão nesse grupo com a SOF e com o próprio Ministério, a SLTI, o pessoal do escritório de projetos, e nós estamos debatendo um novo modelo que pode trazer mais eficiência. Estamos discutindo melhoria de processo no próprio SDDP, para poder economizar, agilizar. Nós temos que discutir outro ponto, locação de imóveis. O ano passado o governo gastou quase R$1 bilhão com locação de imóveis. Só em Brasília foram quase 500 milhões de reais. Então, nós temos que debater um pouco essas questões, esses gastos que abrangem todo o governo. Nós temos que ter critérios. Não dá para a gente continuar, por exemplo, critérios de reforma. Então, cada órgão ele vai para a discussão da padronização. Então, cada órgão, qual é o padrão no gabinete de um ministro, de um assessor, de um secretário? Qual é? Quantos metros quadrados? Qual é o padrão de mobiliário, de mesa, cadeira? Cada um compra do seu jeito. Aqui na esplanada, se a gente entrar, às vezes você pega no mesmo andar, de um lado para o outro, tem 2 ministérios diferentes. De um lado é carpete, de outro lado é granito. Aí uma pessoa que vem de fora, que vem visitar o centro administrativo do Brasil, entra nos ministérios, o cara não entende. Como é que uma parede é de uma cor, a outra é da outra, do mesmo andar, como é que o mobiliário de um lado é de um jeito, do lado do outro. O tanto de espaço que a gente perde. Às vezes é fácil, eu vou alugar um prédio, será que já não dá para fazer uma reengenharia de espaço, de layout? É mais barato comprar um mobiliário, estação de trabalho ou é alugar? Então, são esses debates que a gente precisa fazer no governo. E o projeto se propõe a isso. Então, é isso que nós estamos tentando fazer aqui nesse projeto. Então, essas discussões que envolvem todo o governo, a gente sabe, o pessoal do coleta seletiva está com a gente também debatendo isso. O decreto de 2006. A gente viu que nós não estávamos ainda maduros para fazer isso. Mas foi bom ver a norma, porque ela não está nos ajudando a gente se movimentar no sentido de conseguir o resultado. Então, o que a gente espera com o projeto é isso, é a gente trocar experiências, é a gente debater os problemas que afetam a todos de forma igual e buscar soluções que vai contribuir para todo mundo. Então, esse projeto é um projeto que ele tem uma magnitude grande, ele é complexo, mas também tem um lado que, para acontecer, depende da gente. Como servidor, como gestor. Enquanto a gente não. É a questão que a gente está falando aqui da sustentabilidade. É muito bonito no conceito. Agora, será que a gente pratica isso, né, dentro da nossa casa, no trabalho? Então, são coisas que a gente tem que trabalhar. E mudança de cultura, como o pessoal brinca, dói. Mudar a cultura de pessoas e organizações não é fácil. Esse projeto é um projeto para médio e longo prazo. Então, o esforço, né, nosso é no sentido de a gente ter uma administração pública. O orçamento federal já chegou no limite que ele poderia ir. O governo federal, preocupado com a economia, está fazendo desonerações do lado da receita e tem tentado manter o gasto e aplicado o recurso para poder girar a economia, e com toda razão, para que a economia cresça e o Brasil possa continuar gerando empregos. E o que está acontecendo? A sociedade não aceita mais que a gente aumente impostos. E até quando a gente vai continuar batendo na porta dos órgãos e pedindo, me dá mais dinheiro, me dá mais dinheiro? E o que eu dou em contrapartida? Então a gente tem que repensar. Né, o desafio nosso, como servidor, como gestor público, né, é a gente cair a ficha. Não dá mais, esse modelo não se sustenta ao longo do tempo. Nós vamos ter problemas sérios daqui a pouco se a gente, de fato,
não entender que a gente precisa ser eficiente com o uso do dinheiro. Não dá para a gente continuar assistindo, ver prédios inteiros acesos à noite, em fins de semana. Nós estamos literalmente jogando dinheiro no ralo. O ano passado, a conta de energia total do governo ficou em 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Procel estima que o desperdício em prédio público beira os 20%. Nós estamos falando de quase 300 milhões de reais que nós estamos jogando fora todos os anos no lixo. 300 milhões de reais dava para fazer o quê? Quantas casas populares, quantas bolsas famílias, quantas unidades de saúde, quantas escolas a gente estaria usando melhor esse dinheiro? Desperdício na veia. Então, nós não podemos mais continuar a agir dessa forma. Nós temos que ter consciência que o dinheiro é nosso, é da sociedade. E nós somos agentes, delegatários, e temos a responsabilidade de aplicar bem esse dinheiro. E esse projeto ele se propõe a isso. Né? Então, eu acho assim que é isso. Esse projeto está começando. Agora, o sucesso dele depende, não é de um órgão só. Depende de todos nós que estamos dentro da administração pública. Para que as coisas aconteçam, é preciso que a gente tenha essa consciência. Tá? Então, nesse sentido, eu queria agradecer a todos, né, por terem comparecido. Eu vi que o público, dessa vez, tivemos um público bastante ativo. Teve problema na transmissão, mas eu queria dizer que tanto a palestra do Renato, quanto o vídeo, vão estar disponíveis no seguinte endereço: www.orçamentofederaljunto.planejamento